Então você decidiu começar a estudar alguma coisa nova ou se aprimorar em algo e percebeu que a melhor maneira de fazer isso é adicionando isso à sua rotina. Então você decide criar uma rotina de estudos, uma rotina na qual você vai seguir todos os dias para que você consiga estudar e se aprimorar naquilo que você quer. Porém, na hora de você criar aquela rotina, você acaba se perdendo ou às vezes nem sabe como é que se cria uma rotina. Então por isso que eu fiz esse vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que se cria uma rotina de estudos de forma simples, rápida e extremamente fácil. Eu sou o Gustavo Domingues, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje você vai aprender como é que se faz uma rotina de estudos. Então já prepara aquele seu café e vem comigo. Vou dar aquela golada. Bom, meus caros, o método que eu vou usar para criar essa rotina é o método de mapa mental, que é um método que eu uso bastante e acredito que seja a forma mais simples e fácil de explicar para vocês aí. Eu vou usar como exemplo, meu caro, como se eu quisesse criar uma rotina de estudos voltada para a arte, mas isso você pode aplicar para qualquer outro tema e qualquer outro assunto que você queira estudar. Primeiro de tudo, meu caro, vamos colocar aqui o nosso tema central, que é o que a gente quer fazer, que seria o quê? Uma rotina de estudos. Uma rotina de estudos relacionada aqui, relacionado à arte. Maravilha, meus caros, maravilhoso. Esse método aqui, meu caro, é o método de mapa mental, onde a gente vai fazer ramificações. Se você não conhece mapas mentais ou não sabe fazer um, tem vários vídeos aí na internet. Eu vou deixar um aí no link para que você aprenda como é que se faça de forma bem simplesinha. Primeiro de tudo, meu caro, para a gente criar uma rotina, a gente precisa saber o que a gente quer fazer nessa rotina. A gente precisa saber a nossa meta. Para que a gente quer criar uma rotina e o que a gente quer aprender nessa rotina e as coisas que a gente precisa fazer nessa rotina. A gente precisa ramificar tudo isso para a gente conseguir elaborar de forma bem simples e que você consiga aí entender melhor. Nossa meta. Bom, aqui vamos colocar que nossa meta é melhorar no desenho. Melhorar no desenho. Perfeito. Agora a gente sabe nossa meta. A gente quer criar nossa rotina para quê? Para melhorar no desenho. Mas melhorar no desenho é uma coisa muito ampla, muito subjetiva. Então a gente tem que pensar, pô, o que eu tenho que melhorar no desenho? Então a gente vai ramificar mais um pouco isso aqui. A gente vai quebrar mais um pouco isso. Vamos colocar aqui que para melhorar no desenho eu preciso aprimorar o quê? O que eu tenho dificuldade? Vamos lá, vamos colocar aqui perspectiva. A gente vai colocando tudo que a gente tem dificuldade, meu caro, para a gente conseguir elaborar bem a nossa rotina. Porque primeiro a gente precisa saber o que a gente tem dificuldade, o que a gente precisa estudar para conseguir elaborar algo. Vamos lá, proporção. E luz e sombra. Eita. Luz e sombra, perfeito. Depois de fazer isso, meu caro, depois de a gente colocar o que a gente precisa estudar, o que tem que ser estudado, a gente vai classificar isso entre difícil, médio e fácil, para a gente conseguir dividir os tempos de forma que você não estude muito o que você já sabe bastante e que você não estude pouco o que você sabe pouco. Entende? A gente tem que dividir isso aqui de forma que as partes mais difíceis ganhem mais tempo e as partes mais fáceis menos tempo. Até porque a gente precisa dar mais ênfase na parte que a gente tem mais dificuldade. Vamos colocar a perspectiva como difícil, proporção médio, luz e sombra fácil. Perfeito. Sabendo disso, meu caro, agora a gente precisa definir... Eita, essa seta torta. A gente precisa definir o nosso tempo de estudo, meu caro. Tempo livre, entende? Tempo livre para quê? Nosso tempo livre para conseguir estudar. A gente precisa definir isso, que é aquele tempo onde a gente vai ter total liberdade, total acesso para a gente ficar ali tranquilo estudando.
A gente precisa ter isso em mente. Vamos colocar aqui que a gente tem de tempo livre 3 horas, meu caro. Dentro dessas 3 horas é o tempo que eu tenho disponível para conseguir ficar focado naquilo e só estudar aquilo. Maravilhoso? Maravilhoso. Se você tem bastante tempo livre, você pode pegar, sei lá, eu vou dedicar 1 hora para estudar, 2 horas para estudar, ou você pode colocar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Depende, você vê como é que você consegue fazer essa divisão aí para atender melhor a sua necessidade e o seu cotidiano. Aqui, vamos colocar que a gente vai fazer 3 horas seguidas. Então, dentro dessas 3 horas, a gente vai dividir aqui nossas 3 coisas. Aí você pode falar, Gustavo, é simples, eu vou estudar 1 hora, 1 hora, 1 hora. Mas não, meu caro, se luz e sombra é o que eu sei mais, luz e sombra é o que é mais fácil para mim, por que eu vou dar o mesmo tempo de estudo para ele que eu vou dar para o de perspectiva, que é o que eu tenho mais dificuldade? Então a gente vai dar mais tempo para o que eu tenho mais dificuldade e menos tempo porque eu tenho mais facilidade. Então perspectiva a gente vai estudar por 1 hora e meia. Proporção a gente vai estudar por 1 hora. Opa. E luz e sombra, como que é o mais fácil, como é que a gente tem mais facilidade, a gente vai estudar por apenas 30 minutos. Perfeito, meu caro, perfeito. Aí você fala, mas o que eu vou estudar durante esse tempo? Meu caro, como a gente está no começo e como a gente quer melhorar no desenho, durante essa 1 hora e meia, a gente vai pesquisar por técnicas e vai fazer essas técnicas. A gente vai fazer bastante exercício relacionado a isso. Durante essa 1 hora e meia, a gente vai fazer tudo relacionado à perspectiva. Tudo mesmo. A gente vai só desenhar perspectiva. A gente só vai estudar perspectiva e vai fazer muito exercício sobre perspectiva. Dentro aqui a gente vai estudar exercício de 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, tudo relacionado à perspectiva. Na proporção é a mesma coisa. A gente vai fazer exercícios de proporção, vai estudar proporção, vai fazer bastante desenho que envolva proporção. Maravilhoso? Maravilhoso. Luz e sombra. Luz e sombra é a mesma coisa. Mesmo sendo mais fácil, a gente também vai fazer exercícios de luz e sombra. A gente vai pesquisar técnicas de luz e sombra, porque é sempre bom aprender mais. Depois de tudo isso, meu caro, depois que você fez bastante exercício, no final desse seu estudo, você sempre vai fazer um desenho que envolva tudo isso. Envolva tudo. Por que isso, meu caro? Porque depois de estudar tudo isso, você precisa fixar na sua cabeça tudo que você estudou e tudo que você treinou. E qual a melhor forma de fazer isso? Juntando tudo em um único desenho. Como é que a gente aplicaria isso em outro estudo? Bom, meu caro, se fosse um outro estudo aí relacionado a outra coisa, a gente vai ter dividido nossas coisas, depois a gente vai achar uma forma de mesclar tudo isso. A gente vai mesclar tudo isso junto para a gente fixar melhor na nossa cabeça e entender melhor. Você pode também tentar ensinar para alguma outra pessoa, que aí sim também vai fixar bastante. Aí você fala, Gustavo, mas que exercício que envolva tudo isso? Meu caro, aqui ó, a gente pega esse nosso estúdio, a gente pode desenhar ele com perspectiva? Obviamente, a gente pode pegar ele daqui, vindo daqui, daqui, maravilhoso, tem perspectiva. Proporção? Tem proporção, dá para aplicar proporção também. Luz e sombra? Dá para aplicar também. Então, maravilhoso, a gente já pode desenhar o nosso estúdio aqui, que vai envolver tudo que a gente estudou. Então, maravilhoso. Aí você fala, Gustavo, mas todo dia eu vou ter que estudar exercício, vou ter que fazer técnicas, tudo relacionado a isso? Não necessariamente, meu caro. Quando você chegar num ponto onde você vê que você fez bastante exercício e tudo isso você já entendeu bem como é que funciona e não precisa ficar fazendo tanto exercício, até porque
só fazer exercício não vai te levar a lugar nenhum. É importante? É, mas o melhor de tudo é a prática. Isso que vai te levar a melhorar realmente no desenho. Então depois que a gente já estudou as técnicas, fez todo o exercício, viu bastante vídeo sobre isso, agora a gente vai praticar bastante. Então nessas 3 horas aqui que a gente colocou para a gente estudar como tempo livre, a gente vai fazer só desenho relacionado a isso daqui, relacionado a essas nossas dificuldades. Você fala, Gustavo, mas onde é que eu vou achar tanto desenho para fazer? Meu caro, olha aqui, ó. Tem perspectiva? Dá para colocar. Proporção? Tem proporção. Luz e sombra? Maravilhoso, tem luz e sombra. Então a gente vai pegar tudo aí na nossa casa e vai desenhar bastante. Durante essas 3 horas, a gente vai fazer desenhos que envolvam tudo isso aqui. E só vai fazer isso. Aí sim você vai fixar isso na sua cabeça e vai realmente ir se aprimorando. Porque é realmente essa prática que vai te levar a esse aprimoramento. Porque uma rotina de estudos, você não necessariamente precisa estar todo dia ali buscando técnicas e buscando exercícios. Uma rotina de estudos relacionada ao desenho é prática, meu caro. Você definiu o seu tempo livre, durante essas 3 horas que você tem de tempo livre, você vai fazer desenhos relacionados às suas dificuldades. Que aí sim você vai se aprimorar. Se aprimorando isso daqui, aí você faz outro esboço, vem aqui e faz outro esqueminha e coloca as coisas que você quer aprimorar mais. Entende? Se aprimorando isso aqui, quer aprimorar outras coisas, faz um outro esquema e faz essa mesma coisa. Define as coisas que você tem dificuldade, divide entre difícil, médio e fácil e coloca o tempo para você estudar cada coisa. Dentro desse tempo você vai buscar exercícios e técnicas e depois de tudo isso você vai fazer um desenho que envolva tudo isso. Entende? Agora vamos supor que a gente quer fazer desenho realista. Nossa meta é fazer desenho realista. A gente vai colocar aqui o que a gente precisa para estudar desenho realista. Vai definir no nosso tempo livre e vai dividir isso aqui nos tempos para a gente estudar cada coisa. Depois de tudo isso, a gente vai fazer um desenho que envolva tudo isso. Depois que a gente colocou tudo isso na cabeça, entendeu tudo isso certinho, os exercícios, como é que faz tudo isso, a gente vai fazer bastante desenho. Entende, meu caro? Agora uma dica aí que é muito boa para quando você estiver estudando. Quando você estiver estudando, meu caro, coloque uma música relaxante de fundo ou alguma música que você curta. Isso daí vai ajudar bastante você a relaxar e a se concentrar melhor. Sem falar que uma música clássica é mais do que comprovado que te ajuda aí a desenvolver suas capacidades cognitivas e criativas. Então vai ajudar bastante vocês aí. E é isso aí, meus caras. Esse daí foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito aí que eu tenha te ajudado e que você tenha compreendido e que isso aqui vá servir como método de estudo para você e vai te ajudar a criar uma rotina de estudos. Vocês podem usar essa rotina aqui, que eu acredito que perspectiva, porção e luz e sombra é o que as pessoas têm mais dificuldade. Então, se você gostou, comente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos. Eu sou o Gustavo Domingues e até a próxima, meus caros.